Simão Toko foi um profeta que nasceu na província do Ije, em Taia. Ele era gêmeo, só que o seu parceiro, a sua parceira, não é? Acabou por falecer, não é? Ele foi uma criança misteriosa, recebeu o nome de Mayamona. Ele nasceu numa família que já era de sacerdotes tradicionais, da linhagem sacerdotal, não é? Já eram da linhagem sacerdotal, apesar de serem da igreja. E a mãe dele recebeu vários sinais antes de nascer. Vários sinais. Depois ele foi educado no BIMS, na missão evangélica. Depois Simão Toko foi viver um tempo na casa do pai do Dr. Agostinho Neto. Não é? Simão Toko viveu aqui em Catete, na casa do pai do Agostinho Neto. Foi amigo, amigo íntimo do Agostinho Neto. Aos 17 anos, Simão Toko passou por aquilo que se chama de teofania. O que é isto? Teofania é o encontro de Deus com o ser humano ou de uma divindade com o ser humano. No caso de Simão Toko, foi o próprio Deus que se encontrou com ele. Aqui na região de Catete. E falou com ele. Deus falou com Simão Toko? Sim, falou com Simão Toko. Sobre o quê? Lhe disse, vou meter algo em ti que é misterioso. E deu-lhe uma determinada missão. Qual foi a missão de Simão Toko? A missão de Simão Toko foi libertar, foi a continuidade dos outros profetas africanos. Porque depois da morte da prisão de Simão Kimbangu, se enviou Simão Toko para dar continuidade à missão do Simão Kimbangu, a missão que Simão, não da missão de Simão Toko, mas da missão não da missão de Simão Kimbangu, mas da missão que Simão Kimbangu começou, não é? Então lhe foi dada essa missão de libertar os africanos da escravatura mental e da escravatura espiritual. Então Simão Toko recebe essa revelação, não é, de Deus aos 17 anos de idade. E a teofania de Simão Toko é diferente da teofania do Moisés, porque Moisés falou também com Deus, por exemplo, né, como diz a Bíblia. Mas Deus apareceu na forma de uma planta, na sarça ardente, não é? Porque Deus toma várias formas para falar com os seres humanos. Há profetas que só ouviram a voz de Deus, como Abraão. Abraão nunca viu Deus. Simão Toko ouviu, tocou e falou com ele. Deus tomou a forma humana para poder dialogar com Simão Toko. Para poder mostrar que a raça dos pretos ou os africanos também falavam com Deus, porque os europeus vieram dizer aqui que os pretos foram os únicos, a única raça no mundo que não conhecia Deus, que estavam totalmente perdidos. Então Simão Toko começa a sua missão, não é? E eu vou resumir porque a vida dele é muito longa. Forma o coro de Kibokolo, não é? Chegou de se casar, então ele, depois de terminar os estudos no IJ, né? Ele, antes de se casar, vem estudar aqui no Liceu Salvador, os estudos, perdão, sim, no IJ, né? Vive em Catete, depois vem para Luanda e vem terminar os estudos aqui no Liceu Salvador Correia, na altura que é o Muto Yaquevela. Depois é transferido novamente para o IJ, vai colaborar com algumas organizações religiosas e nessas organizações ele vai ter a inspiração de formar o seu coro e ele já tinha esse contato com Deus, ou com o divino, com Zambiampungo. O grande problema é que as igrejas em que ele frequentava, as missões que ele frequentava, começaram a ver o Simão Toko como uma ameaça, não é? Porque ele fazia milagres, porque ele fazia maravilhas, não é? Ou usava o unquice, não é? Nós chamamos assim, vou preferir chamar assim, vou traduzir Simão Toko aqui na nossa língua, não é? Usava o unquice de Zambiampungu Tulendo, não é? Ou de Deus Supremo, ou de Deus, vamos assim dizer. Mais tarde Simão Toko vai para o Congo Democrático. Lá no Congo Democrático, ele começa a fazer também, ele vai no Congo Democrático e vai participar na conferência de todos os líderes cristãos. Porque houve uma conferência de todos os líderes cristãos
de todo mundo, todos os líderes cristãos africanos, não é? Todos os africanos, perdão, de todo mundo não, de todos os líderes cristãos africanos, os pastores, os bispos, houve uma grande conferência que juntou lá os congregacionistas, os batistas, ok? E os metodistas. Nessa conferência estava lá um reverendo, o reverendo Salmon, que disse que três líderes, e veja que vieram líderes de várias partes do mundo, até pretos dos Estados Unidos, mas pediram para 3 pastores angolanos pedirem 3 poderes para os africanos. Não pediram para orar para os africanos terem melhores condições de vida. Nos outros, para terem poder político. E Simão Toco disseram, para como você já não tem nada para pedir, pede então o Espírito Santo. Mas disseram que Simão Toco tinha que cantar um determinado hino, um hino que dizia: Jesus nos ensina o caminho dos céus. Simão Toco fez rebelou-se. Ele disse: não é o Jesus que vai nos ensinar o caminho dos céus, nós já conhecemos o caminho dos céus. E cantou um hino diferente que despertou uma força ali, despertou uma consciência em todos os pastores que estavam ali, de que houve a necessidade de facto de libertar os africanos. Uns meses depois, Simão Toco recebem aquilo que se chama então na igreja do poder do Espírito Santo. Para nós em África temos um outro nome. E começa o toquismo como tal. Então Simão Toco é expulso do Congo, mas Simão Toco faz uma profecia. Assim mesmo como vocês me expulsaram daqui, a X tempo vocês também vão sair daqui. E o Congo depois ficou independente. Vem para aqui, é colocado no Vale do Loje. Simão Toco sofreu vários atentados. Um trator lhe passou em cima. Foi colocado num forno, no Lubango, de mais de 1000 graus para ser queimado, saiu ileso. Quem colocou? O colono português. Ok. O colono português. Já falei da questão do trator e várias outras tentativas de assassinato pelos portugueses. O que é que Simão Toco fazia? Simão Toco, muito inteligente, em todos os sítios onde ele mandavam na prisão, ele levava a organização espiritual dele, pregava e montava o toquismo. Dotou os toquistas, que eram os seus seguidores, de uma determinada indumentária, de um determinado princípio, até o momento que o colono já não aguentou mais, então mandou Simão Toco para Portugal. Mandou Simão Toco para Portugal em exílio. Ele separado da família, a família num canto e ele no outro canto. E ali Simão Toco é submetido a uma operação cirúrgica, onde lhe tiram o coração. Mataram Simão Toco, mas Simão Toco levantou e pediu para meter o coração dele no lugar. Ok. Ok? Então, e Simão Toco falou primeiro de quê? Falou primeiro das independências em Angola. Quando Simão Toco vem para aqui, sai da prisão, antes de Agostinho Neto entrar aqui, de Olden Roberto entrar e de Jonas Savimbi entrar, Simão Toco entrou primeiro em Angola e fez mais um milagre. Eu estou a resumir a história do Simão Toco. Sim. Estou a resumir. Quando ele vinha em Portugal, de Portugal ele veio de um navio, e ele disse no comandante que ele queria primeiro ir para Benguela, só depois vir para Luanda. O comandante do navio disse: não, eu recebi ordens para te deixar em Luanda. Ele disse: está bem. Quanto menos contou a rota do navio, estava em Benguela. O comandante do navio tirou o fato de comandante e deu para o Simão Toco vestir. Ele disse: não, isso que você fez não existe, é um milagre. Outro milagre que o Simão Toco fez, quando ele foi levado para os Açores, ele estava para ser atirado do mar, no alto mar, o avião parou. O avião parou, o avião ficou parado no ar. Ele disse: se vocês me atirarem, então nós todos vamos. E tinha um padre dentro do avião, um padre católico, não é? Até porque o Vaticano mandou aqui alguns homens para investigarem, primeiro e depois para se encontrarem com o próprio Simão Toco para saber quem ele era, por causa dos poderes que Simão Toco tinha. E Simão Toco se afirmava não como um profeta, mas como um Cristo preto. Okay. O próprio Cristo que voltou. Ok? E ele deu provas disso. Por isso é que foi
acometido por aquelas várias tentativas de assassinato. Depois de nós começar a se preparar à independência, Simão Toco chamou a atenção aos 3 líderes da independência para se entenderem, que se eles não se entendessem ia ter aqui uma guerra fratricida. Aqui, depois já da independência, com aquele clima e aquele sistema de que Deus não existe, os tocuitas começaram a ser perseguidos. Simão Toco teve uma última tentativa de assassinato. Ele foi, algumas pessoas aqui pegaram nele, que eram do governo, levaram num sítio, cortejaram o corpo do Simão Toco em várias partes, enterraram o corpo do Simão Toco e disseram, olha, ele já está morto, então como o Simão Toco já está morto, então Deus não existe. Quando chegaram na casa do Simão Toco, lhe encontraram ela com jinguba. Okay. Isso é facto, isso está documentado. É facto. Sim, nós é que não falamos muito disso. Então, o tocuismo para nós, o quimbanguismo, embora aqueles estão misturados com o cristianismo europeu, são vias para a nossa libertação africana. É por isso que eu aconselho muitos jovens a prestarem atenção ao tocuismo e ao quimbanguismo. Ok, tem lá o sincretismo, mas é nosso. Simão Toco é um profeta nosso, é um avatar nosso, é um iluminado nosso. Kinzambi Ampungo, a consciência cósmica fez manifestar entre nós. E por que ele não foi protegido? Ele não foi protegido por causa das forças coloniais.